Graça e paz, meu amado e querido irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus por mais um dia a gente poder estar aqui para poder meditar, para poder aprender, para poder se alimentar do alimento do Senhor, da palavra dele, aquilo que nos traz vida e nos sustenta, nas nossas necessidades e nos nossos sofrimentos, aqueles que nos livra. A palavra do Senhor é maravilhosa. Nós vamos, nesse dia 17 de novembro de 2025, vamos fazer o nosso devocional em cima do capítulo 17, e vamos pegar o versículo 1 para tomar como referência devocional. Especificamente esse capítulo ele tem 28 versículos, tá? E a gente vai pegar logo o primeiro versículo para poder nos guiar. Nele está escrito assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Ele está trazendo a possibilidade de fartura e a possibilidade de escassez, ou está trazendo uma ideia de uma vida muito simples, comparado com uma vida bastante, vamos dizer assim, com certa riqueza, com posse. Se você lembrar do nosso devocional de ontem, teve uma parte que eu falei sobre que eu vivi um momento em que eu havia melhorado de vida, nós havíamos encontrado uma mudança de vida, mas nós fomos perdendo a nossa paz. Se você não lembra disso, você vai lá no devocional de ontem, do dia 16, que muito claramente você vai ver, 16 de novembro de 2025. E aqui é mais ou menos isso. Quando você tem uma casa em que as coisas podem estar transbordando em bens, em luxo, em conforto, mas em que as pessoas elas começam vamos dizer assim, a ter dificuldade de se relacionar, a ter dificuldade de conversar, a ter dificuldade de se compreenderem, a ter dificuldade de se expressarem de forma carinhosa, mútua. Então, é um ambiente que, na verdade, ele prospera materialmente, em um primeiro momento, ao custo de que a paz espiritual, o sossego, a tranquilidade, um ambiente gostoso, em que há pessoas que se respeitam, há pessoas que se amam, ele parece que não tem lugar. As pessoas elas vivem contenda, vivem desafios, vivem num sofrimento que é muito maior do que a alegria, de ter uma vida normal, uma vida comum. Quando a gente está analisando, por exemplo, questões materiais, financeiras, questões de autoridade, a gente pode ver, por exemplo, nossas autoridades, quando elas se movimentam, elas têm que se movimentar cheia de seguranças, com todo um plano de, vamos dizer assim, um plano de ação para poder evitar os riscos. E isso é muito complexo quando esses riscos podem estar dentro da nossa própria casa devido a uma convivência que se torna quase insuportável. Como vamos criar dentro do nosso ambiente um ambiente quase insuportável de se viver se as pessoas com quem vivemos são efetivamente pessoas em que nós somos ligados ou deveríamos estar ligados pelo processo do amor, pelo significado do amor, pela importância do cuidado, pelo zelo, pelo carinho. Parece uma coisa completamente difícil de se entender. Mas é isso que o provérbio está trazendo. Está trazendo que para sermos sinceros, os bens materiais eles são pouco relevantes quando aquilo que perdemos é a nossa paz, aquilo que perdemos é a nossa comunhão, aquilo que perdemos é o prazer, perdemos o prazer de estar com os nossos filhos, de conversar com a nossa esposa, de contar os nossos planos, tudo isso. Porque você pode encontrar uma mulher rixosa, filhos desobedientes, uma casa completamente desestruturada. Você pode encontrar. E quando nós estamos falando de questões materiais, questões que, vamos dizer assim, acabam propiciando para a gente ambientes legais, comida farta. E o interessante sobre isso é que, por diversas vezes, eu já participando assim, de churrasco com amigos, tanto da minha parte quanto às vezes da parte deles, a gente ali naquela festejando, sempre, a maioria das vezes dessas histórias que eu estou trazendo são histórias de quando eu efetivamente não tinha qualquer interesse, qualquer, vamos dizer assim, ação, ou não me movimentava na direção das palavras, da verdade de Cristo Jesus. Eu vivia apenas uma vida por viver, movido pelas minhas próprias vontades, era movido pelas razões do meu entendimento. Eu não me guiava pela palavra do Senhor. Eu não tinha a Bíblia como fundamento, não tinha Cristo como referência. Talvez a referência fosse algum amigo de sucesso, alguém muito inteligente, talvez meu pai,
talvez a minha própria mãe, não sei. Eu tinha referências, mas nenhuma delas se centrava em algum personagem, por exemplo, ligado a Cristo. São Paulo, São Pedro, São Mateus, São João, quando eu falo são esses apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, essas pessoas que me davam, a própria Maria, nada disso. Elas, na verdade, nem passavam pela minha mente. Então a gente cria um ambiente, realmente um ambiente difícil, porque a paz do Senhor, os seus ensinos, a sua, vamos dizer assim, o seu direcionamento, a sua presença, ela não é percebida. Por exemplo, quando a gente vai lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, isso na Bíblia Arc, nós lemos inicialmente o primeiro versículo dentro da NTLH, e nele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Eu não tinha nem sequer noção que existia essa tal dessa paz de Deus, né? O que ela tinha, por exemplo, a possibilidade, que ela tinha, vamos dizer assim, a facilidade com que o meu entendimento ele fosse renovado, né? E principalmente que o meu coração fosse guardado de sentimentos perversos, de sentimentos de ações mentirosas, nada disso. Eu me movia como todo e qualquer homem praticamente na face dessa terra que não tem Cristo Jesus como direção, como centro da sua devoção, centro da sua caminhada. Eu não tinha nem sequer ideia da salvação propriamente dita. E quando a gente analisa um pouco profundamente, a gente poderia, por exemplo, como ele está falando de comer um pedaço de pão, né? Ou seja, ele está falando uma referência sobre suprir necessidades. Quando a gente vai lá no capítulo de Mateus, capítulo 6, né, que é a continuação do Sermão das Montanhas, ele diz assim, no versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Você vê que nós somos estimulados, somos ensinados a direcionar o nosso olhar para algo diferente. O algo que ele ainda vai dizer um pouco mais à frente. Ele diz assim, olha, por mais que você tenha preocupações na tua vida em relação a essas coisas que foram citadas, comida, bebida ou vestimentas, que são pensamentos, são, vamos dizer assim, preocupações válidas, né, da nossa vida, e a gente, ainda mais a partir do momento que você tem família, tem mulher, tem filhos e tem responsabilidade, mas isso não deve tomar de você ou fazer com que você deixe de perceber a paz de Cristo Jesus, deixe de perceber que a mão poderosa, a mão cuidadosa de Deus está contigo. Desde que, é claro, você conheça Deus. Mas lembrai-vos que mesmo aqueles que não conhecem Deus, ainda assim, ainda recebem as benesses de Deus, até porque às vezes ele é um cara trabalhador, ele só é o cara que ainda não tem uma consciência da necessidade e de quanto precisa de Deus. Quando você vai um pouquinho mais além, lá nesse próprio livro de Mateus, no próprio capítulo 6, mas agora já no versículo 33, ele diz o seguinte, diferentemente dessa ansiedade que foi apresentada, desse medo, dessa preocupação que toma a mente, que transforma pensamentos, que corrompe até mesmo o entendimento, fazendo com que a gente se fragilize na nossa fé, ele vai dizer assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? A comida vos será acrescentada, a justiça de Deus será acrescentada, o reino de Deus será acrescentada, o alimento, a roupa. Ou seja, quando você busca estar no Senhor, Ele não vai deixar você mendigar, não vai deixar você passar por uma necessidade a ponto de você não ser atendido. Nós não estamos falando aqui que as riquezas materiais, elas transbordarão, e podem até transbordar, porque a palavra do Senhor é dono do ouro e da prata. Então a ele cabe definir a quem Ele deverá dar tudo isso. Mas Ele, principalmente, que se estabelece é um sentimento de paz, é um sentimento de tranquilidade, é um sentimento de maravilhas. Quando a gente está olhando a Bíblia, tentando às vezes trazer um pouco de uma situação, quando você vai lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21, você vai trazer aquele personagem chamado Acabe, que era casado com Jezabel. O interessante numa cena dessa, sobre quem é rico e quem é pobre, sobre uma mesa com um pedaço de pão, uma mesa de banquete, Jezabel e Acabe, eles eram os reis, pô. Eles eram soberanos. E tinha Nabote, que era uma pessoa relativamente simples, uma pessoa sem grande posse. Só que Nabote tinha uma vinha ao lado ali, na área do palácio do Acabe. Acabe, ele se interessa pela vinha de Nabote, e Nabote, quando Acabe oferece para ele a possibilidade de comprar, de repatriar, ou até mesmo dar uma outra vinha para ele,
ele se justifica dentro das suas tradições, dentro dos respeitos, dentro daquilo que ele foi ensinado, que ele não poderia dar aquela vinha para o rei Acabe. Mas você já parou para imaginar quando você contraria o rei? Ele disse a si mesmo lá em Acabe, lá no versículo 3, que o Senhor, Deus me livre de entregá-lo ao Senhor. Deus me livre. Por quê? Porque não era natural para o judeu fazer esse tipo de comportamento, esse tipo de transação, principalmente passar de uma forma definitiva a sua herança da sua terra. Não estava dentro dos processos. E é claro que Acabe, diferentemente, um homem poderoso, um homem de uma mesa farta, e Nabote, representando um homem que comia um pão seco de uma forma simples, muito mais humilde, ele, no versículo 4, veja o que acontece. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede e não quis comer nada, nem mesmo um pedaço de pão. Ele está numa casa em que a ira, que a inveja, a perseguição, o sentimento de crueldade, tudo está nascendo. Enquanto Nabote tinha um ambiente muito mais simples, mas um ambiente de paz, com sua família, tudo tranquilo. E é claro que as coisas não ficam assim. É claro que vem Jezabel, uma mulher extremamente maléfica, faz a cabeça do seu marido e a consequência, arquiteta um plano, e Nabote é morto. E ela, junto com Acabe, se apoderam dos bens de Nabote. E tudo isso parece que fica em vão. Mas se você quiser saber o final de tudo dessa história, volta lá no primeiro capítulo de Reis, né? Lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, e dá uma sequência aí na leitura. Ele começa ali por volta do versículo 1. Não é muito grande não, só tem 30 versículos, mas você vai ver como se fundamenta. Então, às vezes você tem uma casa próspera, mas uma casa completamente destruída. Você tem um rei mau, você tem um rei completamente perverso, tanto que a Bíblia, ele traz, dizendo que Acabe, lá no versículo 26, por exemplo, de 1 Reis, ele diz que Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como havia sido os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado para aí. Quero dizer que ele praticamente foi um dos que praticou aquilo que praticamente ninguém, das coisas mais horrendas possíveis. Por quê? Porque a sua casa, ele não se satisfazia, ele não se limitava com aquilo que ele tinha na sua casa. Um ambiente ruim, ele era ruim, a esposa era ruim. Logo, todo o seu ambiente, toda a sua vida se torna ruim. Seja grato ao Senhor pelas suas pequenas coisas. Cuida do seu lar, cuida do ambiente de paz, um ambiente de harmonia. A paz com Cristo Jesus, uma família bem edificada, um espaço para que você possa falar da palavra de Deus, certamente vai te propiciar um ambiente, mesmo que materialmente simples, mas você estará sustentado, guiado e amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz de Deus e que o Senhor nos cuide, meu irmão.